Bora começar o nosso vídeo hoje para falar dessa informação confirmada em primeira mão pelo André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Eu que inclusive nesse final de semana acabei não gravando vídeos a respeito dessa situação do Marquinhos Gabriel, que surgiu essa especulação ainda lá no finalzinho da sexta-feira, mas realmente para chegar a algo mais concreto a partir de sábado, e eu resolvi tirar um dia de folga também nesse domingão e voltando agora já com a notícia oficial na segunda-feira, né? Agora sim, já tudo certo, o Marquinhos Gabriel inclusive já desembarcou em Goiânia na manhã dessa segunda-feira, irá assinar contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem. A princípio, a equipe esmeraldina irá dobrar o seu salário lá na equipe do Criciúma. Não consegui confirmar, deve gerar mais ou menos ali o que eu consegui apurar, né? Entre 30 a 40 mil reais mensais que ele ganhava lá na equipe do Criciúma, possivelmente chegando no Goiás com uma casa de 70 até uns 80 mil reais por mês, né? É uma negociação assim que acabou saindo um pouquinho cara. O Goiás que vai ter que pagar aí 400 mil reais ao Criciúma por conta dessa quebra, né? Nessa sua liberação da sua multa rescisória, um valor até que justo se a gente olhar que já estava no último dia da janela de transferências, né? Era uma contratação para o Goiás ter feito lá no começo da temporada, foi adiantando e pelo menos é um jogador que, apesar de ser medalhão, não é um perfil que me agrada muito você encher o elenco com algum desses jogadores, mas que vinha tendo um bom momento e que pode ajudar nesse período, né, que o Goiás vive delicado na posição de meio campista. Então, no geral, pagando esses 400 mil reais, a princípio também não será à vista, tá? O Goiás é ótimo nesse tipo de negociação, deve parcelar em uma cacetada de vezes e possivelmente também, se essa grana for paga nesse exato momento ao Criciúma, deve ser ali por um empréstimo ou algo nesse sentido, sem sacrificar, por exemplo, o caixa da equipe ou até mesmo para não contrair dívidas futuras, né? Então, uma negociação dentro dos moldes do Goiás, realmente nada que vai impactar para o futuro também da parte financeira. 400 mil reais, o seu contrato que ia com o Criciúma até novembro desse ano de 2022, assina com o Goiás em 2 temporadas. Os seus números, né, na Série B do Campeonato Brasileiro foram 19 partidas, 6 gols marcados e outras 2 assistências. Ele fez outro jogo também na segunda divisão do Campeonato Catarinense, por incrível que pareça, né? O Criciúma caiu na temporada passada, busca agora o seu acesso, mas só fez uma partida, já que vinha jogando mais com o time titular no estadual. Fez 6 gols na Série B, sendo 2 deles contra a equipe do CSA, há 4 rodadas atrás, né, na disputa da Série B do Brasileirão. Além disso, diante o Vila Nova, rival aí do Goiás, em um pênalti absurdo, também diante a equipe da Chapecoense, fora de casa, e também contra o Bahia e o Londrina, lá na sua estreia no dia 14 de abril, né? Então vinha tendo bons números, ele que inclusive agora já começa a falar sobre essa parte mais tática, vinha jogando tanto mais como um ponta esquerda, quanto também um meio campista, essa função que ele possivelmente irá exercer agora com a equipe do Goiás. Ele que havia jogado inclusive a última Série B do Brasileirão, lá na equipe do Vasco, fazendo um total na temporada, 42 partidas, 7 gols marcados e outras 6 assistências, né? O Marquinhos Gabriel, que já é um cara bem rodado aqui pelo futebol brasileiro, começou sua carreira ainda nas categorias de base lá do Internacional, fez a sua estreia em 2009, inclusive o seu primeiro gol como profissional foi contra o Goiás no Beira-Rio, aquela derrota feia, né, por 4-0 em 2009, primeiro gol do Marquinhos Gabriel justamente aí contra o Goiás. Havia passado também nas categorias de base do Juventude e iniciado no profissional em 2009. Rodou também na equipe do Avaí, onde fez um bom ano em 2011, com 4 gols marcados. Também no Sport em 2012 e no Bahia em 2013, até uma breve passagem no Palmeiras em 2014. Jogou no futebol da Arábia Saudita e voltou aqui para o Brasil para defender o Santos lá na temporada de 2015, também com bons números, 44 jogos, 9 gols marcados. Passou brevemente novamente por esse clube lá do futebol da Arábia Saudita, antes de voltar ao Corinthians em 2016, até que conseguiu números ok, né? 39 jogos, 6 gols marcados e outras 2 assistências. 2017 foi mais reserva do que propriamente titular, e 2018 seu último ano lá no Corinthians. Passou pelo Al Nassr, a equipe do Emirados Árabes Unidos, antes de retornar aqui para o Brasil em 2019 e defender o Cruzeiro, 52 partidas, 4 gols marcados e outras 7 assistências. Até começou muito bem no Campeonato Mineiro, mas assim como o Cruzeiro em modo geral, lá em 2019 acabou caindo bastante o seu rendimento na reta final. 2020 passou brevemente na equipe do Atlético Paranaense, 16 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Retornou ao Cruzeiro, onde fez só 4 jogos, e na última Série B, em 2021, defendendo o Vasco da Gama,
No total, se a gente considerar apenas a Série B do Brasileirão, 31 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Então é um jogador que, assim, apesar de não estar vivendo a melhor fase da sua carreira, tem uma certa constância. Dificilmente o Marquinhos Gabriel vem jogando uma sequência muito ruim de jogos, né? Apesar de não ter se firmado, por exemplo, lá no Cruzeiro, ele conseguiu até que números aceitáveis, não é um jogador que se lesiona com uma certa frequência, então é um cara bem saudável, cuida bem também da sua parte física. No Atlético Paranaense conseguiu uma boa sequência naquele comecinho de temporada. No Vasco, no ano passado, apesar de não ter números assim absurdos, conseguiu ter uma certa sequência, principalmente naquela reta final da Série B do Brasileirão. Então acho uma contratação ok, vendo as necessidades do time esmeraldino nesse momento da competição.